Olá pessoal, eu sou o professor Germano e eu estou aqui para apresentar para vocês o módulo 1, Educação Ambiental com Vidas, do curso de Convidas para vocês. O módulo 1 ele está dividido em 3 aulas, a pegada ecológica, a identidade e a aula 3, o bem-estar. Na aula 1, a pegada ecológica, a gente precisa entender que ela é uma ferramenta, tá, de interpretação da realidade. Mas que realidade? A realidade, né, do nosso estilo de vida, de como nós nos apropriamos dos recursos naturais, né? Ela foi criada justamente para isso, para que a gente perceba o quanto de recurso, né, a gente utiliza para sustentar o nosso estilo de vida. E a partir daí, né, dessa percepção, a gente possa compreender os problemas, né, que são decorrentes do nosso estilo de vida, como, por exemplo, a desigualdade e a injustiça, né? Então, a pegada ecológica, né, ela pode ser calculada tanto individualmente como coletivamente. De modo coletivo, tá? A pegada ecológica de um país ou de uma cidade, né, corresponde ao tamanho das áreas produtivas, seja de terra ou de mar, necessárias para poder gerar os bens e produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. De um modo geral, as sociedades mais industrializadas consomem maior quantidade, né, de terra, de água, de recursos para a manutenção do seu estilo de vida. Então, a partir daí, existem pesquisas, né, que mostram, né, que a demanda da população mundial por recursos naturais é maior do que a capacidade do nosso planeta em oferecer e até mesmo renovar os recursos necessários para a manutenção do nosso estilo de vida. Dados recentes demonstram que estamos utilizando cerca de 25% a mais do que temos disponível como recursos, ou seja, nós estamos utilizando cerca de um planeta e mais um quarto dele para manter o nosso estilo de vida. Então, a partir daí dessa ideia, né, de que a gente já tem hoje, de que as populações mais ricas, né, consomem mais a natureza do que as populações mais pobres, né, é que a gente precisa entender o quanto isso afeta o nosso cotidiano. Bem, existem 3 aspectos que são os aspectos mais importantes quando a gente fala da pegada ecológica. Quais são? A alimentação, ou seja, o que você come, o quanto desse alimento é realmente consumido, o quanto dele se estraga na sua geladeira. Um outro, consumo e descarte. O quanto você consome de bens materiais, de roupas, de sapatos, tá? Se você reaproveita, reutiliza, está sempre comprando, né, um bem enquanto ainda não termina, né, de utilizar um outro. E o transporte. Ou seja, como você se locomove? Você se locomove de avião, de carro, utiliza o transporte público ou vai de bicicleta para o trabalho. Então, todos esses fatores, eles são levados em consideração para calcular a pegada ecológica. Para o cálculo dela, é muito simples. Existem hoje mecanismos, né, ferramentas na internet que fazem esse cálculo para a gente. Basta só a gente utilizar o Google, né, buscar lá no Google e colocar pegada ecológica, que aí vai ter disponível, né, diversos tipos de sites, né, que vão calcular essa pegada ecológica para que a gente possa entender, né, o quanto nós estamos consumindo e quanto nós estamos influenciando, né, no nosso planeta. Visto isso, a gente vai para a aula 2, a identidade. Quando a gente fala de identidade, a primeira coisa que a gente tem em mente, né, é a singularidade. Ou seja, todo mundo tem uma identidade, um número, né, que é só seu, tá? Mas como nós estamos falando hoje de meio ambiente, de natureza e, portanto, de coletividade, tá? A gente precisa perceber que a gente pode ver essa identidade de 2 modos bem distintos. A perda dessa noção de identidade, como também
o sentido, né, em oposição à perda, né, o sentido que a gente dá à nossa comunidade, a identidade que nós damos à nossa comunidade. A partir daí, a gente tem alguns parâmetros, né, que vão dar uma ideia, né, de como é a nossa identidade, o que nos caracteriza, como, por exemplo, a nossa liberdade, a nossa segurança, as relações sociais que nós temos, né, não só conosco, mas principalmente com o meio ambiente, né, elas precisam, né, ser colocadas, né, ser externadas para que a gente possa compreender a nossa identidade. Bem, como é que a gente faz isso? A gente faz isso, né, enquanto escola, através do Plano Político Pedagógico, o PPP, tá? Que são as ações que permitem, né, fortalecer a escola de um modo sustentável, né? Você vai procurar avaliar, né, esses valores a partir do contato com o PPP da sua escola, né? Se ela não tem, que seja um motivo, né, um gancho para que possa produzir esse material. Então, o que é que você vai identificar no PPP da sua escola? Primeiro, o contexto cultural, tá? Toda escola, ela nasce a partir de um objetivo, de uma premissa, né? E atua, né, naquele círculo, né, naquele espaço do bairro de uma maneira, tá? Outra, o papel na comunidade. Ou seja, essa escola, até que ponto ela influencia na comunidade, até que ponto a comunidade cuida da escola, né, e vice-versa, né? E a partir daí você já tem o quê? Um protótipo da identidade da tua escola, tá? E uma outra, né, e o outro fator que você tem que levar em consideração é justamente o quê? A percepção da realidade socioambiental, ou seja, até que ponto a escola intervém, né, intervém e participa das questões ambientais que estão no seu entorno. Então, feito isso, né, a gente vai ter o PPP e vai ter o diagnóstico da identidade do local, da escola, daquela comunidade, porque a escola, ela representa uma comunidade, né? E representando a comunidade gera o quê? Uma identidade, uma característica, né? Feito isso, a gente vai para a nossa terceira aula, que é a aula que tem um título, né, de bem-estar. Essa aula é uma aula é um conteúdo mais prático. Por quê? Porque a gente vai estudar, né, vai entrar em contato com uma ação, né, muito particular, uma ação até muito dramática, né, que viveu uma cidade, a cidade de São Luís do Piraitinga, no Vale do Paraíba, tá? Essa cidade, ela sofreu com uma cheia, né, do seu rio, o rio que dá o nome à cidade. Mas isso daí, a gente precisa entender logo de início que ele não se deu ao acaso, ele não se deu de repentemente, tá? Isso é fruto de um processo que começou já no ano anterior, com as cheias, né, trazidas pela chuva no último verão. Por quê? Com as cheias, as terras da região, elas ficaram alagadas, né, e a partir daí impediu a absorção da água. Então, isso constitui-se num prenúncio, em algo que estava por vir. Quando o solo não pôde mais absorver água por conta da enchente anterior, na enchente seguinte, se chovesse muito forte, né, no próximo ano, e como aconteceu, o que é que iria ocorrer? O rio iria transbordar. E foi o que aconteceu. O rio transbordou e inundou a cidade. Tá? E a partir daí começa, né, o drama dos moradores. Primeiro porque você perde, né, grande parte dos seus bens materiais. E pode perder também o quê? Algo que são coisas que são recuperadas, como por exemplo, entes, colegas, vizinhos, né? E tendo isso acontecido,
A primeira coisa é o quê? É esperar as águas baixarem para você poder tomar uma ação, as ações cabíveis, né? As ações que são próprias para aquele tipo de calamidade pública. Então, quando a água baixa, é aí que vem o recomeço da cidade. Tá? Começa que muitas pessoas ficam, né, abrigadas geralmente nas escolas, né, ou na escola ou na igreja, nos locais mais que as pessoas realmente se reúnem coletivamente. E a partir daí começa, né, a intervenção do governo, com programas de auxílio, né, principalmente o auxílio moradia, porque grande parte das pessoas perderam, né, suas casas, seus lares. E quando a água baixa, né, vai ter o quê? O mutirão da limpeza. É a primeira coisa. Vamos limpar a cidade. Tá? E esse mutirão, ele começa basicamente aonde? Em lugares como supermercados, açougues, ou seja, lugares onde você tem a concentração de produtos perecíveis, para que a partir daí doenças, né, as doenças elas não se proliferem, né, com maior facilidade. Depois disso, vai-se aonde? Um aterro sanitário. Porque você pensa, todo o lixo da cidade, né, que vai ser espalhado, então você vai ter que ver o aterro, em que condições está, se pode ser aproveitado ou não, você vai ter que fazer um outro aterro sanitário. Né? E no caso dessa cidade especificamente, né, a questão da produção rural, porque é uma cidade que tem o quê? Um forte apelo, né, agrícola. Então você vai ter o quê? Solos encharcados, solos ilameados, solos muitas vezes imprestáveis. Então você precisa retomar, né, também a questão da produção rural, da produção agrícola, porque é, né, um meio de vida de sustento da cidade. Feito isso, um outro aspecto, né, que talvez seja um dos mais importantes, seja o quê? O patrimônio cultural. Tá? Toda cidade, né, ela tem a sua história. E geralmente, né, em cidades como essa, né, de interior, cidades pequenas, né, um dos principais patrimônios, né, são o quê? As igrejas, as escolas. Né? Então existe, né, uma história muito curiosa acerca da igreja que ficou muito danificada e que precisou ser refeita, né? E também existe o quê? Além desse patrimônio cultural, existe, da igreja, existe o seu próprio patrimônio. Tem as suas lembranças, tem as suas recordações que estão o quê? Nas casas que foram destruídas. Então, não é fácil reconstruir essa questão do patrimônio afetivo, do patrimônio cultural. E, por fim, né, você vai ter o quê? O financiamento, né? A possibilidade, né, do governo ofertar, né, capitais e estrutura para que a cidade possa ser reconstruída nas suas questões físicas, né, levantar novas casas, reconstruir o que precisa ser feito. Então, isso não é um trabalho muito simples. A melhor coisa é o quê? Era evitar esse tipo de situação, porque uma vez feito, né, você vai ter a população vai passar por um estresse muito grande. Então, com esse exemplo, né, esse exemplo aqui discutido, né, a gente precisa ter ele como um norte para que situações como essas não se repitam com grande frequência. Bem, pessoal, essas três aulas, né, elas se resumem nessas poucas palavras que a gente está trazendo para vocês. Um estudo mais completo, com mais detalhes, né, você encontra no nosso material que já está pronto, ok? Muito obrigado e bons estudos.